dia pesado hoje. Sensação até meio de luto, assim, né? Sem querer diminuir o verdadeiro luto que as pessoas passam, que todos nós enfrentamos ao longo da nossa vida, da nossa trajetória. O sentimento foi de muito pesar, assim, no dia de hoje, né? Acho que nem o torcedor mais pessimista do Bahia imaginava que na temporada aqui até agora a gente tem 14 jogos e uma derrota. Esse é o dado, essa é a estatística. Teríamos uma eliminação tão vexatória e vergonhosa como essa na pré-Libertadores. Mas enfim, é algo colhido desde o ano passado. A reta final, a negligência, o fato de ter um desempenho tão abaixo fora de casa fez com que a gente não conseguisse crescer na hora H definitiva e conseguisse uma vaga direta para a Libertadores. E também consequência do que a gente tem visto esse ano, né? Nesse processo de transição de estilo de jogo, a impressão que o torcedor tem é que o time de 2026 joga até menos do que o time de 2025, e isso é extremamente preocupante, perigoso e gera consequências como a de ontem. Uma eliminação vergonhosa diante dos nossos olhos na Arena Fonte Nova perante a equipe do O'Higgins. E essa eliminação vai fazer com que a gente não só traga aqui reflexões, eu já fiz 2 delas hoje no canal, uma inclusive foi de 22 minutos, falando sobre muitas coisas que eu quero até abordar aqui ao lado dos meus amigos, mas também levantar debates acerca do que virá pela frente, porque é uma eliminação que gera uma confusão muito grande para o Bahia quando a gente para pensar em calendário. Não tem Copa do Nordeste, não tem possibilidade de ida para a Sul-Americana, só tem Copa do Brasil e Brasileiro, para além do Baiano, que vai terminar em breve. E isso, sem sombra de dúvidas, levanta aqui discussão, reflete em análises que são pertinentes da gente fazer, e é isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Eu sei que é difícil pedir alguma coisa hoje, mas, por favor, deixe seu like, se inscreve, ativa o sino, compartilha, nos ajude a alcançar mais pessoas, porque a gente torce muito para que esse tipo de conteúdo de live que teremos aqui pela frente chegue nas pessoas certas, né? Fala, meu querido Douglas Santana. Boa noite. Então, né? Boa noite para quem, né? Mais uma vez, acho que o Vitor deve se lembrar dessa fala. Boa noite para quem? A mesma fala que a gente trouxe no jogo de ida, traz também no jogo de volta. É difícil encontrar palavras, né, explicações do que aconteceu ontem, do que a gente pode prospectar para o futuro, sabe? Eu acho que não é tanto tudo ruim, mas também não é tudo bom. Tem um meio termo disso tudo, mas tá claro que alguma coisa não tá legal, né? Alguma coisa não tá muito boa, alguma coisa tá fora do ritmo, tá fora do tom, tá fora de sintonia, seja a vontade de querer dos jogadores, seja a vontade de avançar mais um passo do próprio clube, seja o olhar de quem tá como direção, o olhar de quem tá na liderança, que no caso é do técnico Rogério Ceni. Eu não acredito que seja 100% a culpa dele, mas ele tem grande parcela nisso, tem grande participação nisso, enquanto líder, enquanto, né, liderança técnica dos jogadores, de quem constrói o esquema tático, de quem promove as mudanças ao longo da partida, de quem escala os seus comandados. Mas eu também vejo parcela de culpa dos jogadores, de poder tentar algo mais, de poder querer algo mais, sabe? De demonstrar uma liderança de campo num momento importante como aquele, de um time que conseguiu construir o placar como construiu no primeiro tempo, mas que deixou as coisas escaparem pelos dedos no segundo. É incrível o quanto que o Bahia é, entre aspas, bipolar dentro do próprio jogo, né? Um time que foi capaz de fazer o mais difícil, abrir o placar com 30 segundos de partida. Eu tinha acabado de chegar ali na bancada da imprensa quando eu vi o Bahia marcar o gol. E aí cria toda aquela expectativa, né? Não, agora o Bahia vai passar a zorra em cima do O'Higgins, né? Vai pra cima agora, vai empolgar. Aí o time vai lá, faz o segundo gol, pô, tá tranquilo. O placar construiu o placar no primeiro tempo. Vai pro vestiário da melhor maneira possível. Aí o time volta, ainda consegue ainda mais 2 chances no segundo tempo. Depois toma o gol como tomou, né? Em uma jogada que o Bahia faz durante todo o tempo, né? Porque o Bahia vive por um fio durante toda a partida. O Bahia sempre vive arriscado durante todo o jogo. Enfim, sabia-se que o O'Higgins iria praticar um jogo difícil aqui na Fonte Nova. Sabia-se que o O'Higgins teria estudado muito bem o Bahia. Acho que faltou o Bahia ter estudado como se desvencilhar do O'Higgins, né? E aí terminou como terminou. Enfim, um prejuízo milionário gigantesco, até porque a Libertadores, né, paga por triunfo, paga por participação, e o Bahia vai ter que saber lidar com isso. O negócio é agora saber como é que o Bahia vai saber lamber suas feridas para os momentos seguintes, né? E aqui eu não tô falando de Campeonato Baiano, não, porque Campeonato Baiano é no mínimo uma obrigação por parte do Esquadrão de Aço. Eu falo do Brasileiro, falo de Libertadores, pro ano que vem, né? Falo de Copa do Brasil, porque se o sarrafo da torcida já estava alto antes disso tudo acontecer, imagine depois disso tudo, né? Vai ficar mais alto ainda. E aí o time vai ter que corresponder dentro de campo. O problema é que, meu querido Barbaço, né, acho que já deve ter percebido já há alguns anos, é que esse mesmo Bahia não vem demonstrando a confiança do torcedor ao longo desses últimos tempos, né? No momento mais decisivo, o time peida na farofa. Complicado. Pois é. É isso que até eu ia começar dizendo antes de passar a bola para Fernando e para Vitor, né? Que é mais do que estudar como ganhar o rings, é estudar como jogar decisões, né?
porque a gente lembrou ontem daquele jogo contra o CRB da Copa do Nordeste, em que o nível de exigência era muito menor, e aconteceu um cenário muito parecido, mas aqui, naquela situação ali, o Bahia criou e não aproveitou as chances que teve, né? E a gente viu o Bahia em mais uma decisão fraquejando, essa é a palavra mesmo, e agindo com muita frouxidão, covardia e até aputanhamento em determinado ponto, assim, né? E vendo o adversário, mesmo com suas limitações, sobrepor o que o Bahia tem. Bom, Fernando Ramos, boa noite, meu querido. Boa noite, Barba, boa noite, Vitor, Douglas, todo mundo que está acompanhando mais uma live. Eu inicio meu comentário demonstrando a minha tristeza pelo que aconteceu ontem e principalmente por eu entender como merecida a eliminação do Bahia. E acho que isso é o que me traz mais revolta, chateação, porque dentro de um cenário de 180 minutos, a gente não viu um Bahia competir o necessário para vencer uma equipe que era inferior tecnicamente ao tricolor. Um Bahia que ia decidir o seu jogo dentro da Arena Fonte Nova, com o apoio de 46 mil torcedores que fizeram a festa, mesmo num jogo às 19 horas de uma quarta-feira. Isso é muito complicado, né, pra galera que sai do trabalho, horário do pico, horário do rush. Então, isso me entristece muito, cara. Me entristece entender o poder competitivo desses atletas dentro desse cenário de jogos decisivos. Eu não diria nem como um jogo decisivo, mas um jogo eliminatório e que era dito praticamente como uma obrigação a classificação do Bahia, até mesmo pensando no projeto. E aí, a sensação que passa pro meu âmago é de que talvez não houvesse a valorização necessária para uma partida para as partidas. E definiriam o futuro do Bahia no ano, cara, na temporada, porque assim, o Bahia agora fica sem calendário, não tem um calendário internacional, joga a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e esse restinho de baiano, esvazia a sua temporada, esvazia a esperança, a confiança do torcedor do Bahia nesses mesmos atletas e também na sua comissão técnica, por ser uma sequência de erros já vistos pelo torcedor. Eu posso enumerar vários jogos aqui. 3-2 contra o Ceará, Bahia faz um grande primeiro tempo e passa por uma agonia absurda na segunda etapa, sofre 2 gols. O 2-1 contra o Fortaleza pela Copa do Nordeste, o Bahia faz 2-0 naquele chute de Caio Alexandre, inclusive fora da área, e sofre depois um golzinho e fica ali pendengando na segunda etapa também, porque essa equipe, em algum momento, acaba esmurecendo. Em momentos importantes, Douglas até comentou comigo, né? O O'Rings cresceu na partida num momento crucial do jogo. E isso nos assustou quando a gente estava assistindo o jogo lá na Arena Fonte Nova. E eu percebi, principalmente com a fala do treinador do O'Rings após o jogo, tive a oportunidade de acompanhar a coletiva também do treinador do O'Rings, a valorização da competição, a valorização do resultado. O treinador do O'Rings comentou, essa talvez foi a mais bela história escrita pelo O'Rings. Então, acho que isso representa muito para eles, inclusive o treinador emocionadíssimo, jornalistas que estavam lá, os chilenos, emocionadíssimos na coletiva. E eu acho que isso passa um pouco desse sentimento de prioridade que a gente não viu pelo lado do Bahia. Então, me entristece muito a gente ver erros repetidos, a gente ver a mesma história em cenários diferentes. E acho que a cobrança agora fica cada vez maior e o termômetro também começa a subir, se tornar uma panela de pressão esse ano de 2026 para o Sport Clube Bahia. Pois é, fevereiro já em meio a um caos aí pro torcedor, acho que ninguém projetava isso, né? O O'Higgins veio, querendo ou não, pra poder ganhar um jogo de Libertadores, não pra poder jogar melhor, jogar mais bola, ter mais técnica, ela veio pra poder avançar pra próxima fase da Libertadores da América. Isso daí tava muito desenhado e a forma como eles reagiram, até na hora do gol lá, invasão de campo e tal, não sei o quê. A reação do goleiro na hora da disputa, mostra que tava todo mundo determinado a fazer o que for pra poder alcançar o objetivo. E, infelizmente, não era o caso do Bahia. Vitor Torres, boa noite. Boa noite, e eu já começo falando que eu acho que a cobrança, ela transbordou, e ela já não deve mais ficar no âmbito Bahia, né, aqui no âmbito regional. Eu acho que essa é uma cobrança agora que tem que ser feita diretamente lá pro Grupo City, e eu sei que muita gente vai chegar e vai falar, e eu também concordo, que talvez seja um apito surdo, né. Fatalmente as nossas vozes não vão ecoar ao ponto de chegar em Manchester, né, que parece que lá, ao mesmo tempo que a gente elogia e gosta tanto do Grupo City, de todo o know-how que ele traz, de ser um grande conglomerado e etc, 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 tem essa questão do distanciamento, né, da falta de sensibilidade com o que é o futebol brasileiro, com a falta de sensibilidade, muitas vezes, com o que é o Bahia e com o que eles habituaram, né, o torcedor durante esses anos de SAF. A gente não pode querer tolerar mais um Bahia que, ano após ano, ao invés de subir um degrau, que é o que o próprio grupo preza e o que o torcedor já se habituou, já entendeu, já assimilou, de que as coisas têm que ser passo a passo, e isso é normal da vida, né? Mas quando as coisas elas não acontecem e por um motivo de repetição, de ficar martelando, de ficar que nem uma gota pingando no mesmo erro, sempre batendo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Em algum momento a gente sabe que esses mesmos erros que são desde o início da SAF, que perduram até aqui, iriam resultar em uma grande catástrofe. E eu acho que sim, né? Fora o que poderia ter sido a queda, né, do Bahia naquele ano em que ela se safou, né, ainda sendo SAF,
Esse, pra mim, é o grande, até o presente momento, desastre que aconteceu com o Bahia, Vitor. Então você quer dizer que a gente tem que apagar tudo que foi feito e resumir tudo ao que aconteceu ontem? Não. Não necessariamente com relação ao episódio. Porque igual a esse episódio de perder, de ganhar, isso vai acontecer todas as vezes, em qualquer lugar do mundo, com qualquer pessoa. A maneira que você se entrega, aí sim é questionável. Né? E eu sei que a cobrança que é feita com um Manchester City, já que é um conglomerado, tem que ser a mesma cobrança que tem que ser feita com o Bahia. O mesmo cuidado que tem com o Grupo City, o mesmo cuidado que tem com o Girona, tem que ser o mesmo cuidado que tem com o Bahia. Né? O cuidado é o mesmo com todos, porque todos são ativos, já que a gente está falando de dinheiro e é o que parece que o grupo vislumbra, muito mais do que em algumas vezes. E no caso do Bahia, que é o time que a gente torce, parece que é deixado de lado às vezes, né? Então, assim, de todos os males que aconteceu ontem, eu espero que o grande responsável, que está muito acima de todos esses, do que Rogério Ceni, do que a galera que tem pintado agora, Everton Ribeiro, a gente vai falar isso mais adiante, mas do que o Rogério Ceni, do que o Cadu Santoro, é quem tá lá em cima. E muitas vezes, quando a gente vai conversar com o clube e vai procurar respostas, tudo que a gente ouve é: tem que ouvir Manchester, tem que ouvir Manchester, tem que ouvir não sei quem. Quem é esse não sei quem? Quem é essa pessoa responsável por cuidar do Bahia de lá pra cá? Não daqui pra lá, porque daqui pra lá a gente sabe quem é. Mas de lá pra cá, quem é esse responsável? É Fernando Soriano? Se for, eu acho que... E se caso não seja, eu acho que ele acaba de ser o grande representante que vai levar uma grande desgraça na mala pra levar pra Manchester. Se até então, os números que é o que todo mundo lá dentro do clube se baliza, né? Os números frios, né? Tantas chegadas na linha de fundo, tantos chutes ao gol, jogador que correu não sei quantos quilômetros, isso é importante, claro, a ciência ajuda demais, mas é o feeling, meu amigo, ó. É aquilo que o cara da arquibancada sente, que eu sei que muita gente lá não consegue entender ainda o que é o Bahia, pra poder transportar pra lá. Ele, com os próprios olhos, viu, e não pode nem dizer que foi um relatório frio, impresso na máquina, que chegou até lá. Foi ele que viu e ouviu a grande desgraça que aconteceu ontem na Arena Fonte Nova. Então, a partir de agora, pra mim, Vitor, que vi ele lá assistir ao jogo, ele passa a ser o grande responsável. Que ele cuide do Bahia e que ele enxergue quais são as alternativas que precisam ser feitas pra solucionar o que foi feito agora, ou que deixou de ser feito ontem, pra que isso não aconteça mais. Isso não mancha só o nome do Bahia, isso só não envergonha o torcedor do Bahia. Isso envergonha quem tá lá, né? Se é que eles se importam de fato com o que é que tem acontecido aqui, né? Porque, de novo, muita gente fala de dinheiro, e vamos falar de dinheiro. O dinheiro resolve muita coisa, e resolveria muitas coisas ontem. Matheus repete aqui cotidianamente que o gol custa caro, não é? A performance custa caro, não é só o gol, não. Então, o que faltou ontem foi muito mais do que dinheiro. Foi sangue na veia, foi vontade, e não é nem questão de, tipo, responsabilidade, não é nem questão de repertório, não é nem questão de falta de experiência. Eu já falei, e saiu corte aqui, pra não dizer que a gente tá mentindo e sendo oportunista agora. Mas tem o Jean Lucas que jogou na Europa, tem o William José que jogou na Europa, tem o Everton Ribeiro de seleção brasileira, tem o Juba que agora é de seleção brasileira, tantos outros jogadores que já passaram por outras agremiações importantes de camisas pesadas, além do Bahia. Então o que faltou a esses caras pra quererem mais ontem? Porque ontem eu vi um time que até quis, esboçou. Só que um Bahia, como tá sempre sujeito a esse tipo de coisa acontecer, eu já vi os mais diversos absurdos e ontem pra mim foi mais um deles. Pra mim, na hora que o Bahia faz aquele gol nos primeiros segundos, eu falei: rapaz, será? Ou será que é só aquele suspiro antes da morte, né? Que parece que foi isso que aconteceu. Então, assim, tá já no título e pra mim fica aí claro e evidente de que os relatórios são importantes, mas não podem ser só eles que vão balizar o Bahia daqui pra frente. E o que muitas pessoas dizem, e eu já repito isso como lema de vida, quando alguma coisa... eu vou usar palavras pesadas para que as pessoas entendam o tamanho da amargura. Quando uma desgraça acontece em minha vida, eu absorvo isso da melhor maneira possível. Como assim você gosta de cultuar a desgraça? Não. Mas eu preciso sentir doer aqui, ó, na veia, na pele, na alma, para que isso não repita mais, pô. Senão eu vou me acomodar com os mesmos erros. E isso aí vai me desgraçando, eu vou me acostumando. Do mesmo jeito que se acostuma a ganhar, se acostuma a perder. E esse Bahia é um time fracassado que se aperfeiçoou, se especializou em derrotar. Né? Em se deixar derrotar, né? Porque é um time forte, pô. A gente já viu ele dar a volta por cima em vários outros momentos. Momentos até mais difíceis do que esse do O'Higgins. Porra, a gente foi pra uma Libertadores lá na Bolívia, desgraçada, cheia de altitude. Os caras deram a vida e conseguiram lá. Qual é a diferença daquele desafio pra esse? Eu fico me perguntando. Era menos acessível? Pra mim, o O'Higgins poderia até ser um time mais qualificado tecnicamente. Mas as adversidades daquela viagem faziam com que o Bahia tivesse menos possibilidade de ganhar do que ganhar do O'Higgins. E por que ganhou lá e não ganhou aqui? É questão técnica? É falta de dinheiro? São jogadores que não são capacitados? Não têm experiência? Nunca sofreram pra entender o que é uma Libertadores? Eles não têm ambição?